Fala galera, um bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade à leitura desse livro, Racismo à Brasileira, uma nova perspectiva sociológica do Edward Telles. E hoje é a leitura do capítulo 2, onde ele vai falar da supremacia branca à democracia racial. Então vamos lá. Formamos um país mestiço, somos mestiços, se não no sangue, ao menos na alma. Silvio Romero, 1888. Para interpretar o atual sistema de relações raciais no Brasil, temos que entender o contexto social, cultural e intelectual no qual as ideias brasileiras sobre raça emergiram e se disseminaram. Este capítulo apresenta a evolução do pensamento brasileiro sobre raça, com enfoque nos períodos de supremacia branca do século XIX e início do século XX, e ênfase no branqueamento, seguidos da democracia racial dos anos 30 aos 80. Mostra-se como as distintas ideologias nesses dois períodos se relacionavam e como se formaram em torno de preocupações da elite do país com a aparentemente alta taxa de miscigenação. Também discute-se aqui a importância do pensamento acadêmico e o modo como ele influenciou a mudança da forma de pensar da sociedade e a derrocada da democracia racial. Os questionamentos do movimento negro, associados aos dos acadêmicos, foram fundamentais para as mudanças ocorridas, mas seu grau de influência dependeu do grau de poder autoritário, do quanto as ideologias dominantes se inseriam na cultura popular e da força do movimento negro e da habilidade dos acadêmicos para criar argumentos fortes. Examinam-se também as mudanças na composição racial do Brasil a partir do primeiro censo populacional em 1872 até o mais recente de 2000, como parte importante da história e do contexto para os dados utilizados em outros capítulos do livro. As origens, a colonização portuguesa e a escravatura. Os portugueses apontaram nas costas brasileiras em 1500 e logo em seguida começaram a escravizar a população indígena para uso na plantação de cana e nos engenhos de açúcar. Diante da inadaptação dos americanos a esse tipo de trabalho, os colonizadores portugueses voltaram-se para a África como fonte e alternativa de mão de obra em meados do século XVI. Os africanos foram então trazidos para o Brasil como mão de obra escrava para a agroindústria açucareira em expansão. Mais de 300 anos mais tarde, em 1888, o Brasil foi o último país do hemisfério ocidental a abolir a escravatura, embora uma série de reformas governamentais anteriores tenha gradualmente emancipado os escravos. Em 1850, quando a comercialização de escravos foi banida, 3,6 milhões de africanos haviam sido trazidos para o Brasil, principalmente para trabalhar na reprodução de matéria-prima exportada para o Atlântico Norte, primeiro na indústria açucareira, no século XVIII, na mineração e na pecuária, e finalmente no século XIX, na plantação de café. Desde 1755, o rei de Portugal já encorajava seus súditos no Brasil a povoar a região e juntar-se aos nativos através de matrimônios. No mesmo ano, o Marquês de Pombal chegou ao poder e tornou-se ministro da guerra, ocupando mais tarde o posto de primeiro-ministro. Durante seus 22 anos de governo, esforçou-se ao máximo para estimular uniões interraciais. Entretanto, a coroa portuguesa não encorajava o casamento entre os colonizadores brancos e os pretos ou mulatos, e a Igreja Católica condenava a miscigenação em geral. Mas isso significava somente que as uniões interraciais não eram reconhecidas pela Igreja. Tais proibições de miscigenação eram facilmente ignoradas. Os colonizadores portugueses, nesse início do período histórico, eram constituídos basicamente por homens em busca de riqueza e não por colonos de assentamento, como no caso dos Estados Unidos. Às mulheres portuguesas frequentemente proibia-se a emigração, o que criava um grande
desequilíbrio numérico entre os sexos na população colonial branca. Os colonizadores portugueses começaram então a buscar índias ou africanas e, com o tempo, o número da descendência parda dessas uniões aumentou durante a maior parte do período colonial. No entanto, dada a hierarquia racial imposta pela economia escravocrata, as relações entre os colonizadores brancos e as mulheres brasileiras não brancas eram extremamente desiguais. Frequentemente, os homens brancos estupravam e abusavam das mulheres africanas, indígenas e mestiças. De fato, os brasileiros mestiços foram em grande parte gerados através da violência sexual durante o período da escravatura, apesar de não serem incomuns a coabitação e o matrimônio entre brancos e não brancas. Portanto, a tradição da mistura racial no Brasil deu-se tanto através de relações sexuais violentas como por uniões informais e formais. Não se pode discernir com nitidez a frequência relativa das diferentes formas de miscigenação a partir de registros históricos, mas, mesmo assim, no censo de 1872, quando o equilíbrio entre homens e mulheres já fora restaurado, 5,1% dos casamentos no Distrito Federal do Rio de Janeiro foram entre brancos e mulatos e 0,8% entre brancos e pretos. A visão dos supremacistas brancos sobre miscigenação. No século XIX, enquanto a escravidão estava em vias de ser abolida no continente americano, a ciência veio para validar a dominação racial ao propor que caucasoides eram superiores às pessoas não brancas, em especial aos africanos. Antes disso, a raça servia para descrever a origem do indivíduo, não uma hierarquia de tipos biológicos. A subjugação dos índios e africanos deu-se mais por justificativas religiosas e morais do que por argumentos científicos. O estudo sobre raça no Brasil iniciou-se no final do século XIX, enquanto se dava o processo de abolição da escravatura, e havia por isso uma preocupação crescente, com o efeito da raça no desenvolvimento futuro do Brasil. Este estudo teve início nas ciências biológicas e criminal, especialmente no emergente campo da eugenia, que se referia à utilidade social do aproveitamento do conhecimento sobre hereditariedade para fins de procriação. A eugenia incluía ideias científicas sobre raça, que na época consideravam os negros inferiores e os mulatos degenerados. Afirmava também que climas tropicais como o do Brasil enfraqueciam a integridade biológica e mental dos seres humanos. Assim sendo, os eugenistas do século XIX estavam convictos de que a população brasileira exemplificava a degeneração biológica. Um exemplo notável de tal linha de pensamento foi dado pelo conde Arthur de Gobineau, que publicou L'essai sur l'inégalité des races humaines em 1856 e residiu no Rio de Janeiro entre 1869 e 70 como representante da França no Brasil. Ele deplorou que no Brasil a miscigenação tivesse afetado todos os brasileiros, exceto o imperador, de quem se tornara amigo, em todas as classes e até mesmo nas melhores famílias, tornando-os feios, preguiçosos e inférteis. Sua obsessão levou-os a identificar ministros e outros membros da corte como mulatos, o que aumentou seu desdém. Para ele, assim como para outros europeus e norte-americanos da época, o Brasil tipificava os perigos da miscigenação ao produzir uma parte degenerada que condenaria o novo país ao subdesenvolvimento perpétuo. Nos idos de 1880, Raimundo Nina Rodrigues, professor da prestigiosa Escola de Medicina da Bahia e seguidor do criminologista italiano Lombroso, famoso por medir a capacidade cranial para determinar a inteligência,
Também temia que a miscigenação levasse à degeneração. Ele previu que o futuro do Brasil, especialmente no norte do país, seria etnicamente negro ou mestiço. Rodrigues foi o primeiro brasileiro a conduzir um estudo etnográfico da origem africana da população. No estudo, declarou que os africanos eram inequivocamente inferiores. Quando faleceu, ainda jovem, em 1906, Rodrigues estava desenvolvendo suas ideias, nas quais advogava leis criminais separadas por raça, o que foi o mais próximo do que o Brasil chegou em termos de segregação racial legal. O princípio do livre-arbítrio era parte do Código Penal Imperial, mas Rodrigues propunha que o princípio fosse eliminado para negros, pois acreditava não serem estes livres para escolher o crime, dadas as suas capacidades reduzidas. Entretanto, estava indeciso quanto aos mulatos e encontrava dificuldade em estabelecer a posição destes em seu esquema conceitual. Decidiu então dividir a população mulata em superior, ordinária e degenerada ou socialmente instável. A incerteza na classificação dos mulatos para Rodrigues pode ter sido um reflexo de sua própria identidade de mestiço ou de alguns de seus colegas, assim como poderia ser fruto dos sentimentos gerais da elite brasileira, já que muitos de seus membros poderiam ser classificados como mulatos. A miscigenação apresentava um dilema e por isso os eugenistas e outros intelectuais brasileiros vacilaram em suas conclusões sobre os mulatos. Nitidamente, os mulatos eram distintos dos negros e índios de sangue puro e muitas vezes havia uma opinião otimista de que eles se assemelhavam aos brancos. A ambivalência de Rodrigues sobre a classificação dos mulatos e a necessidade de distingui-los dos brancos evitaram que ele e outros membros da elite seguissem o rumo do segregacionismo extremo tomado pelos Estados Unidos e pela África do Sul no fim do século XIX e início do século XX. Além do mais, teria sido difícil determinar quem era branco no Brasil, de modo que a imposição da segregação era impraticável. Mais importante ainda, talvez isto poderia excluir muitos membros influentes da elite brasileira, aqueles descritos com menosprezo por Gobineau. A mescla de raças chegara a todos os níveis da sociedade brasileira. No século XIX, mulatos ocupavam posições importantes no Conselho de Estado, na Câmara dos Deputados e no Senado, e sobressaíam na literatura e nas artes ou como figuras proeminentes, tais como José do Patrocínio, Luiz Gama, Lima Barreto, André Rebouças e Tobias Barreto. Mesmo o maior escritor do Brasil, Machado de Assis, era mulato. Certamente, estes membros mulatos da elite tinham vidas bastante privilegiadas e eram tratados como brancos, mas suas origens raciais não estavam totalmente esquecidas. Apesar de muitas vezes conseguirem fugir ao estigma da raça, em virtude da flexibilidade do sistema brasileiro, muitos ainda sofriam por terem origem africana. Como exemplo, as histórias pessoais de André e Antônio Rebouças revelam que, mesmo sendo membros do mais alto escalão da sociedade brasileira, suas origens africanas eram usadas contra eles para desacreditá-los em debates sobre a abolição da escravatura. O clássico O Mulato, de Aloísio Azevedo, ainda que ficcional, relata as experiências de um médico mulato no final do século XIX. Este, aparentemente, consegue conviver livremente com a elite social e é tratado como branco, até que se depara com a questão racialmente delicada do casamento. O crítico literário Silvio Romero, um importante intelectual brasileiro da época, foi ambíguo na sua resposta ao dilema determinista proposto por Gobineau e outros europeus e também por Rodrigues. Apesar de concordar que negros e, sobretudo, índios eram inferiores aos portugueses, que, por sua vez, eram inferiores aos germano-saxões,
Romero considerava a possibilidade de que a miscigenação poderia produzir um crescimento vigoroso e, portanto, os brasileiros poderiam ser beneficiados racialmente em seu desenvolvimento futuro. A indefinição de Romero sobre as consequências da miscigenação certamente contribuiu para o clima de insegurança racial da elite, mesmo que em 1888 ele tenha começado a ter mais convicção e otimismo quanto à miscigenação e ao futuro do Brasil. O branqueamento como solução. No Brasil, o eugenismo desenvolveu-se na virada do século e nas primeiras décadas do século XX, com grandes efeitos na ideologia e na política social. Os eugenistas norte-americanos adotaram à risca a eugenia mendeliana, que seguia estritamente a herança genética e suas implicações raciais. Já a maioria dos eugenistas brasileiros seguiu a linha neo-lamarckiana, que era a visão dominante entre os franceses, com os quais mantinham fortes ligações intelectuais. O neo-lamarckianismo argumentava que as definições genéticas poderiam ser superadas em uma única geração. Apesar de ter tido uma vida curta, a predominância desta linha de pensamento entre os eugenistas brasileiros na virada do século teve implicações enormes na interpretação da ideia de raça nas décadas seguintes. Esses acadêmicos aceitavam as previsões racistas de inferioridade do negro e do mulato, mas acreditavam que essa inferioridade poderia ser suplantada através da miscigenação. Com base em sua interpretação de eugenia e sua sensibilidade às teorias de degeneração racial e tropical, os acadêmicos brasileiros propuseram a solução do branqueamento, através da mescla de brancos e não brancos. A partir da taxa mais alta de fecundidade entre os brancos e da crença de que os genes brancos eram dominantes, estes eugenistas concluíram que a mistura de raças eliminaria a população negra e conduziria gradualmente a uma população brasileira completamente branca. Os eugenistas também se opuseram, com sucesso, à asserção científica de que os climas tropicais eram insalubres para os brancos, que havia limitado anteriormente a possibilidade de importar trabalhadores europeus. Para acelerar o branqueamento, as elites e os elaboradores das políticas voltaram-se para a Europa, onde a transição demográfica estava produzindo mão de obra excedente. O branqueamento prescrito pelos eugenistas tornar-se-ia a sustentação principal da política de imigração do Brasil. Assim, como em outros países latino-americanos, a elite do Brasil trouxe e subsidiou imigrantes europeus para melhorar a qualidade de sua força de trabalho e substituir os ex-escravos. O estado de São Paulo, em particular, em conluio com os fazendeiros de café, encorajou, recrutou e subsidiou a imigração europeia, enquanto o governo federal restringia a imigração asiática até 1910. Esta nova leva de mão de obra substituiu a população de ex-escravos africanos em lugares como São Paulo, ao mesmo tempo que agia como um agente civilizador, embranquecendo o pool genético brasileiro. Esperava-se que os imigrantes brancos acabassem se mesclando à população nativa, de modo a diluir a grande população negra. Mesmo com o fim da escravidão, os trabalhadores negros e mulatos permaneceram economicamente marginalizados e esquecidos pelo Estado e pelos antigos patrões. Uma história demográfica embranquecendo a população brasileira. A grande massa de europeus imigrando para o Brasil e a contínua miscigenação deixaram muitos eugenistas brasileiros confiantes de que seu país estava embranquecendo com sucesso. Por exemplo, em 1912, João Batista Lacerda, certo de que a miscigenação acabaria por produzir indivíduos brancos, previu que em 2012 a população brasileira seria composta por 80% de brancos, 3% de mestiços, 17% de índios e nenhum negro. A extensão real do processo de branqueamento pode ser aferida através
deu uma revisão da composição racial do país nos diversos censos. A figura 2.1 mostra a mudança nessa composição racial desde o primeiro censo, em 1872, até o último em 2000. Em 1872, o único ano em que um censo nacional foi realizado durante o período escravagista, a população do Brasil era de cerca de 10 milhões de pessoas. Segundo este censo, 37% da população eram compostos por brancos, 44% por mestiços e 19% por pretos. A categoria mestiço, em 1872, era composta de pardos, 42%, e caboclos, 1,8%, sendo que esta última subcategoria se referia às pessoas de origem predominantemente indígena. Com o fim do tráfico de escravos em 1850, desde então poucos negros migraram para o Brasil, o tamanho da população preta diminuiu nos censos subsequentes. Em 1890, ano do primeiro censo após a abolição, os dados começaram a captar a influência da grande imigração europeia. A porcentagem da população branca em relação à população total do Brasil aumentou de 37% para 44% entre 1872 e 1890. A população mestiça decresceu de 44% para 41% e a população negra caiu de 19% para 15%. A figura 2.2, baseada em dados sobre a entrada de imigrantes, mostra que a imigração europeia começa a aumentar de modo significativo nos anos de 1880, chegando ao máximo na década de 1890. Nesta década, mais de 1,2 milhões de imigrantes europeus foram adicionados a uma população de cerca de 5 milhões de brancos, muitos dos quais haviam imigrado algumas décadas antes. Lesser denota que a política de imigração no Brasil, influenciada pelo eugenismo, favoreceu a entrada de portugueses, italianos, espanhóis e alemães como trabalhadores rurais, mas que o medo da não assimilação e os movimentos trabalhistas e sociais dentro desses grupos gradualmente levaram os elaboradores das políticas a buscar imigrantes de outras nacionalidades. A figura 2.2 mostra as tendências da imigração total e da proveniente dos 4 principais países fornecedores de imigrantes entre 1872 e 1969. Aqui está a figura 2.1, composição racial Brasil 1872 a 2000. E aqui a figura ponto 2, imigrantes para o Brasil por década e nacionalidade, 1872 a 1969. De 1880 a 1930, cidadãos de Portugal, Itália, Espanha e Alemanha deixaram de representar quase todos os imigrantes chegados ao Brasil para representar apenas a metade. Grandes levas procediam da Europa Ocidental, incluindo muitos judeus e outros oriundos do Oriente Médio. Imigrantes destas outras regiões frequentemente negociavam para serem incluídos na desejável categoria branca, o que levou a uma mudança significativa nas noções de brasilianidade e brancura entre 1850 e 1950. Anteriormente, a política de imigração brasileira impedira a vinda de asiáticos para o país, mas a partir de 1910 teve início a imigração japonesa, que no período de 1930 a 39 constituiu 30% de toda a imigração para o Brasil. O fluxo da imigração em massa declinara em muito nos anos 30 e terminou pela década de 40, porém ressurgiu nos anos 50, conforme mostrado na figura 2.2. No entanto, o impacto relativo da imigração na composição racial nacional declinou bastante na década de 50, pois a população nativa havia crescido enormemente para a época. Os eugenistas brasileiros haviam previsto que o branqueamento ocorreria
tanto através da seleção natural como da imigração europeia, mas o grau de branqueamento real da população após 1890 só pôde ser avaliado 50 anos mais tarde, em 1940. A questão da cor foi omitida nos censos de 1900 e 1920 e em 1910 e 1930 não houve recenseamento. A publicação do resultado do censo de 1920 incluiu um artigo de Oliveira Viana, que anunciava a rápida redução do coeficiente de sangue inferior no pool genético brasileiro. Provavelmente, a ausência de dados sobre raça nesses anos deu-se em virtude da intenção da elite de mascarar a importância da composição racial do país e por causa dos parcos recursos aplicados no recenseamento na época. Mudanças nas visões sobre raça às décadas de 10 e 20. Com o fim da imigração europeia nos anos 20, a preocupação com a miscigenação e o futuro racial do Brasil reapareceu. Nesse momento, surge uma nova geração de eugenistas brasileiros, treinada segundo a linha mendeliana, agora com mais credibilidade no meio científico. Elas desafiam a visão dos neolamarquianos, que, aliás, já estava desacreditada na comunidade eugenista. Ao contrário de muitos de seus colegas no estrangeiro, essa geração tornou-se muito crítica às implicações simplistas do mendelismo aplicado à raça e acabou por descrer do conceito de raça em sua totalidade. Assim, ao invés de tentar aplicar o pensamento eugênico ao desenvolvimento humano, muitos desses acadêmicos passaram a se dedicar a melhoramentos na produtividade agrícola através de experimentos com plantas. Entretanto, face à proposta de restringir a imigração japonesa e a planejada imigração dos afro-norte-americanos para o Brasil, o chamado problema eugênico da imigração logrou achar seu caminho de volta às discussões científicas e de políticas públicas, na primeira Conferência Eugênica Brasileira, em 1929. Nesta conferência, houve um debate acalorado sobre a questão de saber se a mescla com negros levaria ou não à degeneração. Em resposta à apresentação restricionista do deputado federal A.J. Azevedo Amaral, o presidente da conferência, Edgar Roquette Pinto, que fora influenciado por Franz Boas, com quem discutira suas próprias ideias, foi convincente ao argumentar que a miscigenação era normal, saudável e não degenerativa, e que raça nada tinha que ver com eugenia. Para ele, o problema do Brasil era sobretudo a falta de autoconfiança realista, pois o país temia seguir um caminho desconhecido, radicalmente diferente das políticas de Estado cada vez mais racistas que estavam sendo implementadas nos Estados Unidos e na Alemanha. Outro eugenista, Fernando Magalhães, lembrou aos participantes da conferência que somos todos mestiços e teríamos que excluir a nós mesmos, parafraseando o que Silvio Romero afirmara 40 anos antes. A opção por certas soluções racistas nos Estados Unidos e na Alemanha não conseguiu muitos adeptos no Brasil. Segundo Stepan, a variante da eugenia relacionada à higiene pública, compatível com a mistura de raças e com o mito da democracia racial, ganhou adeptos, o que não ocorreu com a eugenia reprodutiva extremista ou higiene racial ou estilo nazista. O eugenista Renato Kell defendia a esterilização dos degenerados e criminosos, exames pré-nupciais compulsórios e controle legal da natalidade, mas estava sozinho nesta posição. Já há algum tempo, a maior parte da elite brasileira e muitos eugenistas haviam começado a exaltar as virtudes da miscigenação brasileira, incluindo a possibilidade de harmonia racial e união. Na mesma época, um livro de grande repercussão fecharia de vez as portas para ideias como as de Kell. Gilberto Freire e a democracia racial, dos 1930 aos 80.
A mescla de raças veio a se tornar um dos pontos centrais na identidade nacional do Brasil, graças em grande parte a uma única publicação, selecionado pelos acadêmicos mais importantes como o livro não ficcional de maior influência no Brasil no século XX, Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, transformou o conceito de miscigenação, que deixou de ter uma conotação pejorativa para se tornar uma característica nacional positiva e o símbolo mais importante da cultura brasileira. Sob a influência de seu mentor, o antropólogo antirracista Franz Boas, que havia proposto que as diferenças raciais eram basicamente culturais e sociais em vez de biológicas, Freire apresentou de forma eficiente uma nova ideologia nacional. Apesar de não ter criado o termo e de os elementos do conceito já haverem sido promovidos bem antes, Freire expressou, popularizou e desenvolveu por completo a ideia da democracia racial, que dominou o pensamento sobre raça dos anos 30 até o começo dos anos 90. Freire argumentava que o Brasil era único dentre as sociedades ocidentais por sua fusão serena dos povos e culturas europeias, indígenas e africanas. Assim, ele sustentava que a sociedade brasileira estava livre do racismo que afligia o resto do mundo. A noção de que o sistema escravagista e as relações raciais tinham sido mais benignos no Brasil do que nos Estados Unidos já era aceita. Entretanto, Freire transformou tal contraste num aspecto central do nacionalismo brasileiro, conferindo-lhe um status científico, literário e cultural, que duraria pelo menos até a década de 80. Freire caracterizou a vasta família patriarcal dos latifúndios escravagistas dos séculos XVI e XVII como um caldeirão de mistura interracial que harmonizou diferenças e diluiu conflitos, possibilitando uma assimilação extraordinária e criando assim um novo povo brasileiro. Em publicações posteriores, ele desenvolveu este argumento até o período moderno. Apesar de sua obsessão pela ideia de que a miscigenação havia se tornado o calcanhar de Aquiles do Brasil, Freire acabou por acreditar que a mistura de raças produzira uma unidade de opostos entre os estoques raciais, incluindo os senhores brancos e os escravos negros. Nos anos 40, referiu-se ao Brasil como uma democracia étnica, onde o termo étnica pode ter sido usado em lugar da noção científica falsa de raça. Ao usar democracia, estava se referindo à conotação espanhola do termo, que significava irmandade ou relações sociais fluidas, mais que uma referência a um tipo de instituição política. Segundo Freire, a miscigenação foi possível por causa da falta de mulheres brancas para os colonizadores portugueses e também pela predisposição destes para a mescla cultural. Freire acreditava que os portugueses possuíam um alto grau de plasticidade e que os predispunha a se adaptar e a se mesclar com outras sociedades e culturas, especialmente quando comparados à rigidez cultural, reclusão e autoconfiança dos outros povos europeus. Governados pelos mouros por mais de 500 anos, os portugueses, segundo Freire, haviam se acostumado a conviver e a acolher os povos de pele mais escura, assim como seus contemporâneos lusitanos. Freire considerava Portugal como um país não europeu, uma ponte entre a Europa cristã e a África do norte islâmica. A doutrina de Freire, o lusotropicalismo, justificava a colonização pelos portugueses, argumentando que estes seriam os únicos colonizadores europeus a criar uma nova civilização nos tópicos, um feito atribuído sobretudo à sua tolerância racial. Ironicamente, a visão antirracista de Freire sobre a miscigenação ficou atrelada à ideia de branqueamento desenvolvida na geração anterior. Freire reconheceu que a miscigenação só pode ocorrer nos tempos modernos por causa da crença popular na ideologia da supremacia branca do branqueamento. De acordo com esta noção popular, negros brasileiros comuns achavam que a melhor chance para escapar da pobreza era o casamento com brancos ou mulatos claros.
Seu preconceito a favor do branqueamento é revelado na frase: "Os negros estão desaparecendo rapidamente no Brasil, fundindo-se com o estoque branco." Ao mesmo tempo, Freire minimiza a importância do branqueamento, concentrando-se nos efeitos da miscigenação sobre a difusão das diferenças raciais. Esta associação da miscigenação com branqueamento levou mais tarde o ativista negro Abdias do Nascimento a acusar as ideias de Freire de terem promovido uma campanha de genocídio contra a população negra do Brasil, na qual a elite procurou eliminar a cultura e o povo negros através da miscigenação. A análise otimista de Freire sobre as relações entre raças no Brasil baseou-se em grande parte no contraste com a situação racial nos Estados Unidos. Freire, herdeiro de uma família latifundiária do Nordeste, foi educado em escolas locais de missionários norte-americanos. Formou-se pela Universidade de Baylor, na região de segregação de Waco, Texas, entre 1917 e 1921, e fez curso de pós-graduação na Universidade de Colômbia. Tornou-se professor convidado das universidades de Indiana e Stanford e viajou muito pelo sul dos Estados Unidos, de elevada segregação racial. Portanto, não é difícil imaginar o quanto o contraste entre os sistemas de relações raciais do Brasil e dos Estados Unidos naquele período deve tê-lo levado a concluir que havia pouco ou nenhum racismo no Brasil. O apoio acadêmico à democracia racial. As teorias de Freire iriam receber grande atenção e apoio do meio acadêmico nos anos 40. Em 1942, Donald Pearson relatou, baseado em seu estudo de Salvador, Bahia, que a questão da raça parecia não afetar as relações sociais. Assim como Freire, Pearson acreditava que elos de sentimento surgiram a partir de uma tradição de miscigenação, atenuaram os preconceitos raciais e colocaram os descendentes de misturas de sangue em uma posição socialmente vantajosa, através do casamento interracial. Concluiu que os grupos raciais segregados não existiam e que, portanto, o racismo tampouco existia, sendo a classe, e não a raça, que criava barreiras sociais entre brancos e não brancos. Para Pearson, a hierarquia de cor existente refletia simplesmente o processo incompleto de assimilação que apenas havia começado, com a abolição, meio século antes, e a persistência da herança africana nos segmentos mais escuros da população. As conclusões de Pearson sobre o Brasil contrastavam fortemente com achados sobre cidades americanas feitos pela velha escola de Chicago, onde Pearson fora estudante de Robert Park. Através de seu estudo sobre a Bahia, Pearson procurara demonstrar que não havia nada de natural no racismo norte-americano. Concluiu que o Brasil era uma sociedade multirracial de classes, em processo de desfazer as diferenças raciais e de assimilar os descendentes dos escravos africanos, e por isso muito mais avançada que a dos Estados Unidos. A sociologia e a antropologia da época ainda eram incipientes e estudiosos estrangeiros como Pearson tornar-se-iam importantes no desenvolvimento destas ciências em São Paulo. Por conseguinte, seu trabalho teria um grande impacto no Brasil e também no meio acadêmico americano. Freire também viria a ter uma influência fundamental no desenvolvimento da área de estudos comparativos da escravidão, iniciada com o livro do Tannenbaum, Escravo e Cidadão, em 1946. Embasado no Tratado de Freire, Tannenbaum sugeriu que a Igreja Católica desempenhara papel importante durante a vigência da escravidão na América Latina, ao tratar os escravos da região com mais humanidade e dar-lhes cidadania legal comparativamente com os Estados Unidos. Este autor serviu-se do expressivo percentual de alforria no Brasil. A evidência apresentada por Freire
para sustentar a teoria de um escravismo mais benevolente na América Latina. A literatura subsequente se contrapôs a esta teoria, tomando a maior mortalidade dos escravos na América Latina como evidência de maior severidade física e crueldade no Brasil colonial, onde a facilidade na compra de escravos diminuía o temor dos senhores em matá-los pelo excesso de trabalho. Estudos posteriores também revelaram que a alforria algumas vezes fazia pouca diferença, pois pretos e mulatos alforriados viviam lado a lado com escravos em condições socioeconômicas similares ou mesmo inferiores. Na literatura, nenhum outro escritor projetou na cultura popular a imagem que Freire tinha do Brasil, como o fez Jorge Amado, cujos romances foram traduzidos para várias línguas. Seu retrato da brasilidade exaltava a mescla de raças, a harmonia racial e o sincretismo cultural. Em estilo freiriano, Amado acreditava que os problemas raciais só poderiam ser resolvidos pela mistura de sangue. Porém, ao contrário de Freire, que falava em nome da elite proprietária das terras e de sua capacidade em assegurar harmonia nas relações entre raças, Amado escrevia sobre as experiências de rua de seus personagens, quase sempre mulatos. Um de seus livros, Tenda dos Milagres, tornou-se um dos filmes mais populares do Brasil em 1977, disseminando ainda mais a ideia da miscigenação e democracia racial no país. A democracia racial a serviço da nação. A influência extraordinária do trabalho de Freire foi resultado de diversos fatores, incluindo seu uso da lógica e indícios antropológicos e seu tratamento explícito da sexualidade, ambos vistos como inovações no Brasil. Ainda mais importante, sua elegância literária, seu estilo ensaístico e o vívido retrato da vida e da tradição nordestinas arrebataram a imaginação de leitores por gerações, ainda que às custas da precisão científica e do uso sistemático de provas. O estudo de Freire serviu para promover a unidade nacional num país que se dividia cada vez mais entre a oligarquia rural tradicional e as novas elites industriais, exemplificadas pela crescente economia urbana, sobretudo em São Paulo. Segundo Bastos, Freire havia recuperado, inventado e elevado de forma elegante a tradição e os valores regionais nordestinos ao patamar de tradições verdadeiramente brasileiras numa sociedade que normalmente reproduzia e valorizava as culturas europeias e norte-americana. As ideias de Freire sobre fusão racial e cultural, radicais e novas, eram condizentes com o movimento modernista em expansão na região sudeste, que transformou enormemente a cultura brasileira e promoveu mais ainda a unidade nacional e a brasilidade. A crise financeira mundial de 1929 atingiu duramente o café, principal produto de exportação do Brasil. Enquanto o país tentava se recuperar, Getúlio Vargas assumiu a presidência em 1930. Vargas era um líder popular que recebeu apoio de cidadãos de todas as cores e que tentou modernizar a sociedade brasileira. Em 1937, ele outorgou uma nova Constituição que lhe deu poderes ditatoriais. Durante seu mandato, Vargas instituiu várias reformas que resultaram em maior centralização do governo, integração regional, crescimento industrial e melhorias nos direitos e condições de muitos trabalhadores urbanos. Vargas permaneceu no poder até a sua renúncia, em 1945, quando a democracia voltou ao país. Mais tarde, foi reeleito presidente e reassumiu em 1951, permanecendo até o seu suicídio em 1954. Após Vargas, vários presidentes foram democraticamente eleitos até o golpe militar de 1964. A Frente Negra Brasileira, FNB, foi a organização negra mais importante da primeira metade do século XX, com tendências nacionalistas e anti-imigrantes,
a FNB tornou-se um partido político em 1930 e buscou integrar os negros à sociedade brasileira através da mobilidade social. O partido havia apoiado a ascensão de Vargas ao poder, pois achava que ele havia destruído o partido da oligarquia rural, considerado pela FNB como o baluarte da classe aristocrática dos antigos donos de escravos. Embora Vargas houvesse dado fim à FNB em 1937, conforme fizera com todos os partidos políticos, ele reconheceu o apoio que lhe fora dado pela frente ao iniciar uma série de reformas para proteger os trabalhadores locais da competição com os imigrantes, assegurando assim que um grande número de negros e mulatos ingressasse na crescente força de trabalho pela primeira vez e dando-lhes preferência para empregos governamentais. Desde a era Vargas, os brasileiros se orgulham de seu carnaval e futebol, não apenas pela alta qualidade, mas também por representarem a autoimagem da harmonia multirracial e o espírito festivo do Brasil para o resto do mundo. Os jogadores de futebol brasileiros e os dançarinos de carnaval representam todo o espectro de cor, sem qualquer atrito aparente causado por diferenças de raça. Vargas integrou de modo simbólico os negros e mulatos à cultura nacional brasileira, o que contribuiu para dissolver o protesto dos negros, promovendo de forma ativa a glorificação nacional dos brasileiros de todas as classes e fazendo do carnaval e do futebol símbolos proeminentes da identidade nacional. Vargas logrou aumentar seu próprio prestígio. Além disso, o popular Casagrande-Senzala de Gilberto Freire foi um benefício a mais, proporcionando a Vargas uma noção alternativa de raça e nação que incluía as massas e poderia substituir a ideologia de supremacia branca do branqueamento. Ao mesmo tempo, o Estado brasileiro começou a aprovar leis antirracistas, principalmente como resposta a variadas exigências externas. As constituições brasileiras de 1934 e 1946 enfatizavam a igualdade perante a lei, isonomia, independentemente de raça, apesar de o documento de 1934 também restringir a imigração de descendentes de africanos. A Lei Afonso Arinos, de 1951, tornou o racismo ilegal e punível. Em 1958, a lei ratificou a Convenção da OIT sobre a discriminação em matéria de emprego e ocupação de 1958, Convenção 3, que curiosamente determinava a promoção das vítimas da discriminação racial no mercado de trabalho. Em 1968, foi assinada a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, Internacional Convention e Elimination Formes Racial Discrimination ICERD, que proibia a discriminação racial em todas as suas formas e exigia a apresentação de relatórios bianuais do Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. CERD, composto por 18 membros eleitos para monitorar o cumprimento da Convenção pelos Estados signatários. O Censo de 1940, a retomada da estatística sobre raça. Como parte do esforço de modernização de Vargas, o Brasil executou seu primeiro censo moderno em 1940. Após uma omissão de 50 anos, a variável sobre raça foi reintroduzida no censo, ao mesmo tempo que o ideal de democracia racial começava a difundir-se. A nova crença oficial de que raça não era algo problemático é demonstrada no seguinte trecho de uma publicação do governo brasileiro em 1950. A preparação do recenseamento de 1940 desenvolveu-se num período em que as aberrações racistas pareciam estar encaminhadas para o predomínio do mundo. Todavia, a Comissão Censitária Nacional não somente
quis manter-se fiel à tradição mais honrosa da moderna civilização brasileira, da igualdade das raças, como também procurou eliminar até a suspeita de que o quesito referente à cor, introduzido no censo com objetivos puramente científicos, estivesse destinado a servir como instrumento preparatório de discriminações sociais. Se as distinções raciais não mais eram consideradas importantes, por que então investigá-las? A despeito da crença emergente na democracia racial, a crença no branqueamento também persistia em alguns setores da elite brasileira. Sem dúvida, as preocupações com a composição racial do Brasil permaneciam e o censo de 1940 veio a ser uma oportunidade para medir os efeitos da maciça imigração europeia das 6 décadas anteriores. Um documento do governo publicado em 1961 afirmava que, como resultado do censo de 1940, muitos brasileiros cultos estavam ansiosos para ver a porcentagem exata da crescente predominância do grupo branco na população nacional, que com tríplice impropriedade era comumente chamada de arianização, e que, de acordo com tais ideias, então muito difundidas, parecia extremamente desejável. A nomeação de Giorgio Mortara como diretor do primeiro censo moderno do Brasil em 1940 também foi importante para a inclusão da questão sobre raça e para que esta fosse a variável chave para diferenciar a população brasileira nos censos publicados em 1940 e 50. Mortara fora um estatístico e demógrafo importante em sua terra natal, a Itália, mas, por ser judeu, o regime fascista o forçara a demitir-se de cargos acadêmicos importantes e ele aceitou o convite para dirigir o censo brasileiro. Consciente das implicações do conceito de raça na Itália e a despeito da linha oficial do governo brasileiro, Mortara fez da raça uma variável importante na coleta e análise de dados do censo brasileiro. Os resultados desse censo revelaram que a imigração europeia em massa havia deixado o Brasil mais próximo de sua meta de branqueamento. Conforme a tabela 2.1, 64% dos brasileiros eram brancos em 1940, um incremento de 20 pontos percentuais desde 1890. Nesse mesmo período, o tamanho relativo da população negra quase não mudou, enquanto a proporção da população de raça misturada caiu para mais da metade, de 41% para 20%. Em números absolutos, a população brasileira mais que quadriplicou, passando de 10 milhões em 1872 para 41 milhões em 1940. A população branca cresceu mais do que 6 vezes, a população preta se quadruplicou, enquanto a população de raça misturada, pardos, apenas dobrou de tamanho. Provavelmente, o declínio no tamanho da população parda resultou tanto da queda no casamento interracial, sobretudo por causa da grande marginalização dos negros e pardos nesse período, quanto dos níveis relativamente altos de endogamia entre as etnias imigrantes, cujas interações sociais devem ter sido limitadas pela língua, costumes e instituições culturais. A mudança de categoria da população de sangue misturado, de mestiço e caboclo para pardo, também pode ter gerado uma subestimação da população parda e uma superestimação da população preta. Uma mudança de ascendência para aparência pode também ter reclassificado indivíduos mestiços de aparência escura como pretos no censo de 1940. Ainda que o crescimento da população branca e a diminuição da população parda pudessem dar certo otimismo aos adeptos do branqueamento, como Lacerda e Roquette Pinto, o fato de que a proporção da população preta não mudara no período certamente os desencorajava.
Os militares e a democracia racial. Em 1962, Gilberto Freire havia se autoproclamado defensor do patriotismo brasileiro e da presença crescente de militares no governo. Naquele ano, Freire empregou pela primeira vez o termo democracia racial, que viria a defender com fervor. O conceito de democracia racial, que chegaria a seu ápice como dogma no governo militar entre 64 e 85, perdurou também no período de maior crescimento econômico do Brasil. A crença na democracia racial foi confirmada pelo presidente do Congresso Nacional logo antes de a instituição ser fechada pelo presidente Geisel. Todos herdamos atributos comuns e aquilo que construímos do ponto de vista social, econômico e cultural, prova a retidão de nossa rejeição dos mitos de superioridade racial. Nos anos duros do regime militar, especialmente entre 67 e 74, a ideologia da democracia racial havia se firmado e era amplamente compreendida. A mera menção de raça ou racismo resultava em sanções sociais e, frequentemente, qualquer um que mencionasse a questão seria rotulado de racista. Se as sanções não fossem o bastante, havia sempre o poder de repressão e a vontade do governo militar de utilizá-lo. No contexto dos protestos dos negros nos Estados Unidos, o governo militar do Brasil via no movimento negro uma ameaça de peso à segurança nacional. Para limitar ou evitar seu crescimento, os militares promoveram ainda mais a ideologia da democracia racial, enquanto reprimiam qualquer sinal de movimento negro e exibiam os principais acadêmicos brasileiros da área das relações raciais, que se tornavam cada vez mais críticos da ideologia da democracia racial. Além de fazer uso de sanções sociais vastamente aceitas contra quem levantasse questões sobre racismo ou raça, os militares agiram para dissipar ainda mais qualquer acusação de que o governo era racista. Por exemplo, as formas culturais afro-brasileiras, como a Umbanda, ganharam maior legitimidade nesse período, já que os próprios oficiais militares tornaram-se líderes de federações e congregações de Umbanda. Impelido, sobretudo, por motivos de ordem econômica, o governo brasileiro também expandiu suas relações com a África e estabeleceu centros de estudo sobre as relações da África com o Brasil, no Rio de Janeiro e na Bahia. Finalmente, durante o milagre econômico brasileiro de 1968 a 1974, qualquer eventual resistência aos militares se dissipou. Com a intervenção ativa do governo na economia brasileira, o crescimento econômico foi em média de 11% ao ano. Todos os setores sociais se beneficiaram, apesar de a desigualdade de renda ter aumentado, dado que a classe média foi beneficiada de modo desproporcional. No auge da repressão militar, a seleção brasileira de futebol ganhou a Copa do Mundo de 1970, sobrepujando todos os seus oponentes. Com a estrela de Pelé, um negro, que viria a ser endeusado pelos torcedores, o time do Brasil ficou conhecido como o maior time de todos os tempos. Sob o comando do general Médici, o governo brasileiro fez dos jogadores heróis, restaurando a imagem internacional do país e gerando uma nova onda de nacionalismo. Enquanto o Brasil celebrava seus heróis multirraciais do futebol, os Estados Unidos nos anos 60 viviam uma década marcada por rebeliões urbanas, protestos pelos direitos civis e o assassinato dos principais líderes antirracistas. Este contraste foi notado por observadores nacionais e internacionais. No entanto, muitos deles deixaram de mencionar que no mesmo período no Brasil, centenas de prisioneiros políticos foram torturados e assassinados. Mesmo depois que o meio acadêmico constatou a existência do racismo no Brasil, o governo militar proclamou com confiança a inexistência de discriminação racial do país. Em seu relatório de 1970 para o CERD, o ministro das Relações Externas no Brasil declarou: "Tenho a honra de informar-lhes
que, como não há discriminação racial no Brasil, não há necessidade de tomar qualquer medidas esporádicas de natureza legislativa, judicial ou administrativa para assegurar a igualdade de raças no Brasil. Nas 6 páginas finais do relatório de 1970, o ministro da Justiça e do Interior confirmou a declaração do ministro das Relações Exteriores, citando a extensa legislação brasileira que garante a igualdade. Nos primeiros 3 parágrafos do adendo de 1972 ao relatório de 1970, o governo brasileiro relata que 1. O clima de relações interraciais pacíficas e amigáveis, uma das características mais notáveis da cultura brasileira, não apenas se manifesta, mas, na verdade, evoluiu. 2. Foi impossível proporcionar dados estatísticos, pois o último censo, 1970, não indagou sobre indicações de raça. 3. Cabe mencionar que a miscigenação está em franco crescimento. A ideia de democracia racial já havia sido contestada pelos principais acadêmicos do Brasil antes da tomada do controle do governo pelos militares. Todavia, o regime autoritário interrompeu as pesquisas sobre relações raciais, deixando uma lacuna que durou até o final dos anos 70, quando os militares começaram a relaxar o regime de opressão e abriram caminho para reformas democráticas. Contestações acadêmicas à democracia racial. Por volta da década de 50, o Brasil havia adquirido reputação internacional por sua democracia racial. Por isso, a Unesco encomendou uma série de estudos para compreender o segredo da reputada harmonia racial do Brasil no mundo marcado pelos homens do racismo e do genocídio. Florestan Fernandes, da Universidade de São Paulo, fora nomeado o principal pesquisador brasileiro do projeto da Unesco. Suas conclusões surpreenderam seus patrocinadores por constituírem a primeira contestação de peso à imagem de democracia racial no Brasil, levando a uma primeira ruptura clara com as ideias de Freire. Fernandes discordou veementemente dos achados de seus parceiros norte-americanos do projeto, inspirados por Freire, particularmente Charles Wagley e Marvin Harris. Ao contrário destes, Fernandes concluiu que o racismo era muito difundido na sociedade brasileira, apesar de culpar os próprios negros pelos efeitos sociais e psicológicos da escravidão, dada a sua inabilidade em competir com os brancos no recém-industrializado mercado de trabalho. Ele também acreditava que, embora funcionais em uma sociedade escravagista, preconceito racial e discriminação eram conceitos incompatíveis com a ordem competitiva estabelecida pela sociedade de classes capitalista. Para Fernandes, o racismo desapareceria com o desenvolvimento do capitalismo, ainda que os brancos tentassem manter seus privilégios o quanto possível. Muito do desacordo sobre o qual de racismo no Brasil entre o grupo de Freire e seus partidários predominantemente norte-americanos e o grupo de Fernandes e os estudiosos da Unesco, na maioria brasileiro, pôde ser atribuído a enfoques diferentes. Os adeptos de Freire tendiam a segui-lo em sua ênfase nas relações horizontais de sociabilidade, em prejuízo das relações verticais econômicas. Presumivelmente, por acreditarem que os indicadores da integração de minorias na sociedade, como a miscigenação e o casamento interracial, representariam melhor as relações raciais atuais e futuras. Em sua interpretação otimista de que o sistema racial do Brasil era mais benigno que o norte-americano, eles relegaram a desigualdade racial ao papel de mero resultado da recente abolição da escravatura, mais que da discriminação racial vigente. Guimarães propõe que as pesquisas de Pearson, Wagley e Harris foram moldadas a partir de considerações comparativas sobre assimilação e integração. No espírito da Escola de Chicago, eles presumiram que os distintos grupos raciais seriam assimilados gradualmente e as diferenças estruturais desapareceriam.
conforme os grupos dominantes e subordinados fossem se assemelhando. Os pesquisadores desta escola consideravam que as relações sociais entre raças eram harmoniosas e integradoras se comparadas às norte-americanas e previam, portanto, um futuro otimista para os descendentes de escravos no Brasil. Por outro lado, o conflito e a exploração encontrados no mercado de trabalho e na hierarquia racial naturalizada, onde os negros eram subordinados, eram vistos por eles como transitórios ou pouco problemáticos. Em contraste, Fernandes e seus contemporâneos brasileiros da Unesco concentraram-se principalmente nas relações hierárquicas de desigualdade racial e na discriminação racial que as causou. Guimarães alega que, em termos gerais, assim como outros paulistas, Fernandes ignorou a mescla de raças que era mais valorizada no tradicional Nordeste. Habitantes do sul do país, como Fernandes, mantinham a noção de que os verdadeiros brasileiros eram em sua maioria brancos e valorizavam o seu lado europeu mais do que o pertencimento a uma raça mestiça. Por ser um dos principais destinos da maciça imigração europeia, São Paulo havia se tornado um mosaico étnico em que negros eram só uma das várias minorias e talvez uma das mais estigmatizadas. Por outro lado, a pouca importância atribuída à mistura de raças pôde ser resultante da associação estreita entre Fernandes e Abdias do Nascimento, que relacionava o apoio da elite à miscigenação com a campanha de branqueamento para eliminar os negros da população brasileira. Foram a desigualdade social e as questões sobre desenvolvimento que motivaram Fernandes e seus seguidores a pesquisar as relações raciais. De 1964 ao final dos anos 70, à medida que o governo militar consolidava seu poder autoritário, os estudos sobre raças feitos por brasileiros foram aniquilados por muitos dos mais influentes estudiosos de raça no Brasil haviam sido exilados. Pois muitos dos mais influentes estudiosos de raça no Brasil haviam sido exilados. Os estudos sobre essa questão haviam se tornado um perigo à segurança pessoal. Skidmore crê que o exílio forçado de Abdias do Nascimento, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Otávio Iane foi causado principalmente por questionarem o consenso nacionalista sobre raça. As rebeliões urbanas e o vigoroso movimento pelos direitos civis ameaçavam desestabilizar a sociedade norte-americana e, diante disso, o governo brasileiro iria reprimir qualquer evento que se assemelhasse a uma contestação da situação racial vigente. Embora Fernandes houvesse se transformado na figura central no âmbito das ciências sociais no Brasil, ele, por fim, abandonou seus estudos sobre raça ao retornar do exílio, assim como Cardoso. Nas décadas de 70 e 80, a democracia racial continuou sendo amplamente aceita pela maioria dos setores da sociedade brasileira, a despeito das contestações acadêmicas do início dos anos 50 e dos modernos protestos negros iniciados em 78. O empardecimento da população brasileira, 1940 a 1991. De 1940 a 1991, os censos começaram a mostrar que a miscigenação seria a principal força de transformação na composição racial do Brasil. Nesse período, houve grandes avanços rumo à meta de branqueamento, pois a população preta minguara de 15% para 5%. No entanto, a população branca também declinou de seu apogeu de 64% em 1940 para 52% em 1991, aumentando em 2000 para 54%. A população parda foi a única que acusou crescimento, mais do que dobrando sua proporção de 21% para 43% no mesmo período. Portanto, a segunda metade do século XX seria caracterizado pelo empardecimento e não pelo branqueamento stricto sensu.
Em consequência do rápido declínio dos níveis de mortalidade no início do período, sem declínio correspondente na fecundidade até o final, a população total do Brasil quase que quadruplicou, de 41 milhões em 1940 para cerca de 153 milhões em 1991, enquanto o crescimento populacional anterior se dera basicamente através de imigração. Houve nesse período um crescimento natural sem precedente, englobando a transição demográfica brasileira. De 1940 a 1960, as mulheres tinham em média 6 filhos, enquanto a taxa de mortalidade diminuía bruscamente, em 68% nos anos 60, para mulheres brancas, pardas e pretas. As diferenças raciais no declínio da taxa de fecundidade foram parcialmente compensadas pelo declínio anterior na taxa de mortalidade em brancos, mas a razão principal pode ter sido o maior crescimento orgânico da população não branca desde 1960. A taxa de fecundidade de mulheres pretas e pardas ainda é maior que a de mulheres brancas, que detêm agora uma taxa de fecundidade apenas de reposição. O porte do incremento na população parda talvez seja explicado por mudanças na classificação racial mais do que pela mescla real de raças. A miscigenação afeta a composição racial de uma geração para outra, enquanto a classificação racial pode mudar no curso da vida de um indivíduo. Segundo o demógrafo Charles Wood, 38% dos cidadãos entre 10 e 19 anos classificados como pretos no censo de 1950, aparecem reclassificados como pardos no censo de 1980, na faixa etária de 40 a 49 anos. Logo, pelo menos parte da redução no tamanho da população preta na segunda metade do século XX deveu-se provavelmente à tendência crescente de reclassificação de pretos como pardos. Se presumirmos que tais estimativas são similares em todas as faixas etárias, então um adicional de 4% da população brasileira, classificada como preta em 1950, foi transformada em parda em 1980. Isto explicaria em grande parte o declínio da população negra e o crescimento de cerca de 1/3 da população parda entre 1950 e 1980. De qualquer forma, o período de 1940 a 1991 foi marcado pelo crescimento da população parda, o que se atribui, sobretudo, à miscigenação, ainda que o aumento relativo do grupo de raça misturada tenha cessado em 2000. Resultados do censo 2000 revelam uma inversão em relação aos 5 censos anteriores. A população parda começou a decrescer enquanto a branca e a preta cresceram. A população preta passou de 5% em 91 para 6,1% em 2000, enquanto a população branca cresceu de 52,1% em 91 para 53,4% em 2000. Já a população parda decresceu de 42,1% para 38,9%. Asiáticos e indígenas juntos passaram de 0,7% para 0,8%. Tais mudanças podem ser reflexo de fatores demográficos, como a grande queda na mortalidade nas esferas urbanas, onde há maior probabilidade de residirem brancos e pretos do que pardos, mas é provável que resultem de mudanças na classificação racial, onde cresce a preferência pela polarização das categorias preto e branco, como será sugerido no capítulo 4. O uso da expressão cor ou raça na pergunta apresentada pelo censo, em lugar de somente cor, também pode ter levado alguns entrevistados a escolher preto ou branco. Conclusão: o branqueamento e a democracia racial, os dois pilares da ideologia racial do Brasil, estão profundamente enraizados numa crença de que a miscigenação é um fato histórico que torna o Brasil único. A ideologia do branqueamento via a miscigenação de forma negativa, enquanto a democracia racial a promovia como solução brasileira para o racismo. A ideologia do branqueamento tentou retificar o temor do século XIX, fundamentado cientificamente, de que tamanha miscigenação condenaria o Brasil ao subdesenvolvimento perpétuo. Em contrapartida, as elites brasileiras
com o esforço de uma pequena parcela da comunidade científica, decidiram que podiam eliminar a grande população de negros através de um processo de branqueamento que fazia uso da miscigenação, acompanhada de uma imigração europeia maciça. O branqueamento tornar-se-ia uma ideologia popular que categorizava o valor ou qualidade de um indivíduo com base na raça. À medida que o racismo científico entrava em decadência e as preocupações biológicas e deterministas sobre raça desapareciam, a elite brasileira passaria a promover a ideia da democracia racial para gerar o nacionalismo necessário à modernização. A democracia racial negava a existência de qualquer tipo de racismo no Brasil. Mais uma vez, a miscigenação tornou-se a característica central da ideologia, servindo também como um contraponto global aos horrores da segregação e do genocídio baseados em distinções raciais. Apesar de ser uma questão problemática para as elites da época, a miscigenação no Brasil veio a ser uma fonte de orgulho nacional quando a ficção da superioridade racial começou a ser desmascarada. De modo particular, os brasileiros sentiriam uma espécie de superioridade moral sobre seu poderoso, mas extremamente racista vizinho do norte, onde a miscigenação fora proibida entre 61 e 67, e era associada à degeneração, perda de qualidade racial e ao terror sexual. Estudiosos brasileiros e, sobretudo, norte-americanos viriam a justificar a ideia da democracia racial desde 1933 ou mesmo antes. Como Florestan Fernandes, muitos brasileiros abandonaram a ideia pelos anos 50, sendo que os estudiosos americanos continuaram a apoiar tal teoria até meados da década de 70. A democracia racial fundamentava-se analiticamente em indícios cuja conclusão era de que a raça tinha pouca relevância para a sociabilidade, ou seja, para as relações humanas horizontais no Brasil. Situação esta muito superior à americana. Entretanto, a democracia racial começou a ser contestada por sociólogos brasileiros no final dos anos 50, com base sobretudo nas relações raciais verticais, que de forma deplorável excluíam os negros quase totalmente. Assim, as discordâncias entre as duas gerações de acadêmicos materializou-se basicamente na respectiva ênfase dada ao aspecto horizontal ou vertical das relações raciais. Ao estudarem uma dessas dimensões, eles de alguma forma ignoravam ou davam pouca importância à outra. A despeito dos questionamentos apresentados pelos principais estudiosos brasileiros contestando a ideia de democracia racial, esta continuaria sendo a ideologia dominante por mais cerca de 30 anos, enquanto o governo militar logrou suprimir ideologicamente e pela força qualquer ativismo ou linha de pensamento contrária à oficial. Embora a democratização e os movimentos antirracistas tenham começado pelo menos uma década antes, a democracia racial se enraizara na mente brasileira e continuaria a sustentar a ordem civil e econômica do país. Foi somente em meados da década de 90 que o Estado brasileiro começou a reconhecer a existência do racismo e a implementar reformas raciais. E é isso, galera. Aqui embaixo vem as notas. E o próximo, esse foi o capítulo 2. E o próximo capítulo vai ser o capítulo 3 da democracia racial, a ação afirmativa. Obrigada pela sua presença até aqui. Curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um beijão, até lá e tchau, tchau.